Shalom, shalom, meu povo. Boa tarde, boa noite, início de noite, né? Louvado seja o Senhor por esse tempo. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês que disseram sim a esse tempo. E vamos junto, né? Caminhar aí nessa porção profética que o Senhor está nos liberando aí, né? No dia chamado hoje. Glória a Deus por isso. Então, nós temos ainda aí, né, que finalizar a compreensão profética, mas ainda não será hoje. Nós vamos encontrar um tempo nesse meio aí para a gente finalizar. E hoje nós vamos dar início aí ao nosso propósito, né, como colocamos lá, que é referente, né, à questão da adoração, à questão do som, né, nós iremos trabalhar, né, o que o Senhor ele está nos apontando para esse tempo, né? Sabemos que esse é um tempo muito festivo, esse é o tempo onde muitas coisas vão acontecendo, mas a gente tem que se atentar também aos detalhes que o Senhor está trazendo. Algumas pessoas estão com dúvida, né, com relação à questão da peça. Queridos, nós ainda não estamos na peça, nós ainda não estamos em paridade, nós ainda não estamos na contagem do homem. Nós estamos no início do mês. A peça ela só começa no dia 1º de abril. Dia 1º de abril é a celebração de Pêssar. A partir de então, começa a festa dos pães sem fermento, porque as duas são juntas, tá bom? No dia 3 de abril é o início da contagem do homem. Então, nós vamos caminhar em tudo isso junto. O que nós vamos fazer aqui, então, Ari, nesses encontros que nós vamos ter aqui? Nós vamos trabalhar nos nossos ouvidos a questão do ouvir o Senhor, mas também proclamar aquilo que o céu está proclamando. E hoje eu tenho uma palavra curta, breve, espero, mas muito fundamentada dentro desse aspecto para que a gente possa caminhar. Aí a gente está fora daquilo que está proposto nesse mês? Não. Se você pegou o material da compreensão profética, se você leu ali, né, tanto os slides quanto o material que eu mandei completinho lá, você vai ver, queridos, que a nossa guerra nessa temporada, ela está a partir da adoração. Então, por que ali que está a partir da adoração? Porque esse mês é um mês, queridos, onde é, como que chama, né? O Deus da guerra, aquele que vem com ira, que vem com calúnia, que vem com difamação, ele vem tentando distorcer toda essa voz de Deus no nosso coração. Mas a nossa arma não vai ser na murmuração, não vai ser brigando com o irmão, não vai ser se isolando da presença dos irmãos e vivendo uma vida isolada, não. O que o Senhor está nos trazendo como apontamento é: aprendam a adorar e a vencer batalhas através da adoração. Depois eu te encorajo, ficou grande a todo o esqueleto lá do nosso propósito, mas eu te encorajo, pega lá de novo depois, vê detalhe por detalhe, veja se você tem alguma dúvida, e naquilo que vocês tiverem dúvida, a gente vai esclarecendo. Para finalizar aqui meu recadinho para a gente entrar na porção, hoje nós estamos fazendo às 18 horas. E eu tinha até colocado lá o horário, né? Para a gente trabalhar às 18, porque para mim seria mais fácil também às 18. Porém, como eu sempre digo para vocês, quando o pastor Cassiano coloca o horário, eu mudo o meu. Por quê? Porque todo mundo que está aqui participa. Todo mundo que está aqui é filho ministerial dele, né? Então, eu não tenho esse direito de programar uma outra coisa no mesmo horário. Por que eu tinha colocado às 18? Porque ontem, no culto, depois do culto que nós fizemos a reunião, e ele colocou, né, como opção ser às 18 horas. Então, o nosso horário aqui que nós vamos entrar será às 5h30 da manhã, que ele será só 5 dias. É muito tranquilo para a gente orar junto, tá bom? Então, você vai dormir só um pouquinho a menos, eu também. Mas eu creio que assim como foi no outro propósito, foi um tempo muito gostoso, né? A gente achou que ia ser difícil, meu Deus. E tinha dia aqui que a gente passava aqui que a gente nem pensava no tempo, né? E eu creio que dessa vez também não vai ser diferente. E, apesar disso, eu gosto muito desses propósitos às 5h30 da manhã, 5 horas da manhã, que eu acho que a nossa mente está livre, né? E eu tinha colocado o horário das 18, né? Eu sou sincera, queridos, não é por nada demais, né? Porque eu gosto de treinar de manhã.
Mas aí lá na academia agora tem uma aula, 8 horas da manhã. Olha que maravilha! Jesus da glória, Jesus é lindo demais. Então, bora para cima, para esse tempo. Eu quero te convidar para a gente orar. E como a palavra de Deus não, como a gente fala, né? Nada se cria, tudo se copia. Né? Ontem o pastor Cassiano fez uma dinâmica com a gente lá no culto, que você estava no online, lá, não sei quem estava, porque não dava para me ver, mas ele fez uma dinâmica com a gente no culto e que eu acho que foi muito propício, veio muito a calhar para o que nós vamos trabalhar aqui. Eu vou te dar 2 minutos para você contar para sua alma quem Deus é. E, Arielle, qual que é a base que você vai usar para isso? Salmo 103, versículo 1, diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiga ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, nós vamos sim orar juntos, mas eu vou te dar 2 minutos para você proclamar, para você declarar para sua alma quem Deus é. Feche os seus olhos aí e vamos juntos para esse tempo em nome de Jesus. Declare para sua alma que Ele é grande. Pai, hoje, nessa tarde, nessa viração de dia com as minhas irmãs aqui, nós queremos testemunhar, alma, para você, para que você saiba quem é o nosso Deus. O nosso Deus, Ele é criador dos céus e da terra. Ele é soberano, Ele é digno, Ele é glorioso. Ele é um Deus presente, Ele é infalível. Ele é a sua torre forte, o seu lugar seguro. Hoje, nós ouvimos ali a partir do vídeo que a Thaís gravou, Salmo 32, cuja palavra declara que a alegria do Senhor é a nossa fortaleza. E nesse lugar, nós encontramos segurança, alma. Você não precisa ter medo, você não precisa se sentir insegura, você não precisa de estar ansiosa, porque o amor dele lança fora todos os nossos medos. Nele, nós encontramos segurança, pois ele é a nossa torre forte, ele é o nosso lugar seguro, ele é o nosso lugar de habitação, ele é a nossa fortaleza. Você sabia, Alba, que a palavra de Deus ela vai dizer que 1.000 podem cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita e nós não seremos atingidos. Alma, em Salmo 91, a palavra do Senhor diz que nós habitamos o esconderijo do Altíssimo. E à sombra do Onipotente nós descansamos. Por isso, alma, hoje, há um comando do céu sobre você, sobre a alma, sobre o espírito, sobre o corpo. Bendiga ao Senhor. Bendiga ao Senhor e tudo que há em ti, alma, bendiga o santo nome do Senhor. Que até as dores, as tristezas, até os medos possam se prostrar diante da beleza do Filho de Deus, pois o nome dele está acima de todo outro nome, cujo os céus e a terra se prostram diante da beleza dele. Quem dirá você, alma? Hoje, há um comando do céu, se prostre diante da beleza dele, diante da santidade dele. Ele é santo, ele é sublime, ele é glorioso, ele é o nosso Pai. Ele é o Pai que nos supre em todas as nossas necessidades e é esse mesmo Pai, alma, que te chamou por filha, que te traz para dentro do coração dele e te dá uma identidade. Então hoje você precisa saber quem ele é. Hoje nós fazemos o exercício que Davi disse em Salmos, quando Davi declara: por que você está abatido, a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois nós ainda o louvaremos. Ah, alma, você precisa aprender a adorá-lo mesmo, independente das circunstâncias. Hoje, a palavra inicial para este tempo é: alma, se prostre diante da beleza do Filho de Deus. Bendiga ao Senhor a minha alma. E tudo que há em mim, tudo que há em nós, bendiga o teu santo nome. Ele
É Deus que derruba o cavalo e seu montador. Ele nos faz atravessar o mar vermelho e firmar os nossos pés em terra firme. Ele é a presença que não nos abandona. Ele é a nossa torre forte. Ele é o Pai que nos direciona a alma. Deus é amor. Então se esconda, se mergulhe, se lance nas profundezas das águas desse amor. E nos ensina, Pai, a descansar e a desfrutar do teu amor. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Hoje, o pastor Cassiano fez isso conosco ontem. E aprendam a fazer isso. Aprendam a fazer isso, porque é isso, queridos, você vai ver quanta cura você vai receber. Há algum tempo atrás, nós fizemos esse exercício, né, aqui no nosso ministério local. E ontem, né, o Senhor nos trouxe essa memória. E o quanto é bom a gente pregar para a nossa alma. O quanto é bom a gente fazer ela se lembrar do lugar dela. O lugar dela é no Senhor. Amém? Então, sem mais delongas, Pai, nós queremos te render graças e te bendizer nessa viração de dia. Proclamar diante do Senhor, em nome de Jesus, só um minutinho, queridos. Vai me ouvindo, que vai para você me ouvir minha voz. Nós bendizemos em nome de Jesus, Pai, o teu santo nome. Consagramos, ó Pai, a Ti a nossa vida, o nosso tempo, Senhor. Declaramos, Senhor, que estamos rendidos a Ti. Declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que nós nos prostramos e nos submetemos a Ti. E pedimos ao Senhor, Pai, fale conosco nessa noite e não se cale. Nós queremos ouvir e entender a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia aí comigo. Em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Do 1 ao 3. Gênesis 1. Do 1 ao 3. Hoje, o tema assim, que o Senhor ele trouxe ao meu espírito para essa primeira porção é a potência e o poder do som criativo. Então, Gênesis, capítulo 1, do 1 ao 3. A palavra do Senhor nos diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era informe e vazia, havia trevas sobre a face das profundezas, e o Espírito de Deus pairou sobre a superfície das águas. E então Deus disse: haja luz, e houve luz. Agora vá comigo lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Nós vamos ler do 1 ao 3 também. João, capítulo 1, do 1 ao 3. Diz assim: no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas vieram à existência por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Veja bem, a palavra de Deus, queridos, ela vai nos apontar em diversos. Sabe onde vocês me veem? Peraí, eu dividir a tela aqui. Eu quero ver você. Aí, tá me vendo? Tá. Voltou? Então vamos lá. A palavra de Deus ela vai nos revelar em múltiplas dimensões, em múltiplos contextos ali, que há um poder criativo sendo liberado através daquilo que sai da nossa boca.
A palavra, queridos, ela tem poder para gerar vida ou ela tem poder para decretar morte, nós sabemos disso. E diante dessa direção que o Senhor está nos entregando nesse tempo, o que o Senhor está trazendo ao meu espírito, e eu espero que o Senhor testifique isso no espírito de vocês também, é que é um tempo onde o Senhor está nos chamando a mergulhar nas Escrituras para que nós possamos entender a profundidade do que é o som da voz de Deus dentro de nós. Queridos, a voz do Senhor, ela não pode ser mais baixa do que as outras vozes dentro de nós. Salmo 29, a palavra de Deus vai dizer assim, que a voz do Senhor está sobre os dilúvios. A voz do Senhor está sobre as águas. Então, quando nós começamos a entender acerca do som, não é apenas sobre o que falamos, mas é o que nós estamos gerando no mundo espiritual e dentro de nós, a partir daquilo que está sendo liberado da nossa boca. Então, veja bem, quando nós pegamos o texto aí de Gênesis, capítulo 1, eu fiz questão de começar por ele, e quando a gente fala, né, do som criativo, automaticamente a gente pensa em Gênesis, capítulo 1. Veja, a palavra de Deus vai trazer um entendimento aí, uma palavra muito interessante. Deus criou. Veja, o texto diz assim, ó, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha que interessante. A palavra criou aí não é já está pronto. É Deus está moldando, pastora Cristina. Deus está dando forma. Deus está ainda criando os céus e a terra. Olha que interessante. E aqui está aqui eu vou te dar um exemplo muito simples para que você entenda. É como alguém que pega uma massinha, sabe aquelas massinhas de modelar? E ela começa a modelar algo ali, ela começa a criar algo ali. Porém, o que o Senhor ele está nos garantindo aqui é que ele não molda nada, ele não faz nenhum formato, ele não faz nenhum projeto, ele não faz nenhum desenho sem que haja um propósito nele. Então, quando Deus ele está formando, ele está criando, ele está moldando a terra, ele está criando algo com propósito. Deus sabia o objetivo que ele queria chegar ao criar a terra. Mas se você for pegar na criação do homem, né, Gênesis a partir do versículo 26 ali, Gênesis 2 e tudo, você vai ver que da mesma forma Deus está pegando uma matéria, ele está pegando a terra, Adão, a palavra Adão, ela vem de terra, ela vem de barro, e ele está moldando, ele está modelando algo. Olha que interessante. Da mesma forma que Deus molda a terra, Deus molda o homem. E da mesma forma que a terra ela era, no início em que Deus estava moldando, sem forma e vazia, o homem também era. E por isso, quando Deus declara, haja luz, ele está criando. Ele está liberando Cristo sobre a terra. Mas quando você pega a criação do homem, quando Deus está criando o homem, a palavra vai dizer assim que Deus, ele sopra no homem o fôlego de vida. Então, Cristo, ele não está sendo liberado apenas no ambiente físico em que nós estamos. Cristo, ele está sendo liberado dentro de nós. Ele está sendo moldado a partir da voz de Deus. Nós sabemos muito bem que quando Deus ele declara assim, haja luz, ele não está declarando a luz do sol, ele não está declarando a lua, nós estamos carecas de saber disso. O que Deus está dando ordem para que haja ali é Cristo em nós. E aí, pastora Cristina, me lembra muito o texto, né, de Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Então, quando Deus ele está formando, queridos, é com propósito. O Espírito de Deus, ele estava sobre a superfície da água. Fazendo o que, Ariane? O Espírito estava incubando, ele estava gestacionando, para que um pouco depois o haja do Pai acontecesse. E então, bom, gera-se o Filho. Aleluia, você pode glorificar a Deus por isso? Calma, você vai entender onde que eu quero chegar na questão do som. Preste bem atenção nisso aqui. A água, ela amplifica o som.
O Espírito de Deus, a palavra vai dizer que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E sobre a face do abismo havia água. Olha que interessante. Eu sou uma pessoa bem curiosa, então eu fui pesquisar, né? Qual é o efeito qual é o efeito do som junto com a água? Olha isso. Um estudo de física quântica, ele está bem no estudo, depois eu vou mandar para vocês o material que eu consegui digitar para compartilhar com vocês. O estudo de física quântica mostra que a água ela não apenas propaga o som de forma mais eficiente que o ar, mas ela também amplifica a sua intensidade e a sua velocidade. Olha isso. Estudos com experimentos de Hans Jane, eu não sei pronunciar direito, demonstram que as vibrações sonoras em líquido, ou seja, água, olha isso, queridos, reorganiza as partículas, criando um padrão geométrico, ou seja, isso nos mostra que a água, em meio à vibração do som, ela se torna eficiente para amplificar, estruturar as ondas sonoras e dar forma. Isso aqui é um cientista que descobriu isso há alguns anos atrás. Mas lá em Gênesis, Deus já estava falando sobre isso. E aí é tão interessante, Thaís, eu fico muito aleluiada com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos trazendo, olha que interessante. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas às profundezas, havia trevas sobre a face das profundezas, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. Aí é que vem o código. E então disse Deus: haja luz. Onde que Deus está dizendo isso? Na superfície das águas. Então, quando Deus ele diz, haja luz, as águas que estavam ali, ela amplifica o som, e esse haja que é Cristo, ele domina sobre toda a terra. Uau! E aí você vai entender. Eu fui um pouquinho mais profundo e fui pesquisar de fato quanto por cento de água que há no corpo humano. E eu descobri, olha isso, que o corpo humano adulto, ele carrega ele é composto de cerca de 50 a 65% de água. Já o corpo de um bebê, ele carrega de 75 a 80% de água. O que eu quero dizer com isso, queridos? É que quando Deus faz a terra, e nesse componente aqui, a água, quando Deus cria a mim e a você, e dentro desse componente aqui, a água, sabe o que Deus ele está liberando sobre nós? Não é que Deus ele vai te preencher da presença dele pela metade. Essa água, ela amplifica a voz de Deus dentro de nós. E tudo que há em mim precisa adorar o Senhor. Porque esse som, Thaís, ele preenche toda a terra. Essa presença, ela preenche todo o nosso interior. Por isso, nós não podemos ser pessoas de meias verdades. Não podemos nos entregar ao Senhor pela metade, porque o som dele dentro de nós amplifica a presença dele dentro de nós. Então, Deus não nos fez para servi-lo pela metade, mas por inteiro. Mas não acaba, não. Veja isso. E aí, a palavra de Deus vai nos testificar isso com o profeta Isaías. Abre a sua Bíblia aí comigo. Isaías, capítulo 6. Olha aí, o que o profeta está dizendo? Isaías 6, versículo 3. Muito conhecido versículo, né? Isaías 6, versículo 3 nos diz assim: eles clamavam uns aos outros, mais santo que a maior santidade é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Eu posso ouvir um aleluia aí dos seus lábios? Mas, olha que interessante, Salmo
eu pegar aqui, Salmo 104. Vou usar só mais uma referência, porque tendo duas referências não tem como contestar, né, meu povo? Salmo 104, versículos 1 ao 3. Olha isso aí. Salmo 104, versículos 1 ao 3. Vai dizer assim: bendiga Adonai, ó minha alma. Adonai, meu Deus, tu és grandioso. Está vestido de glória e majestade, envolto de luz, como um manto. Tu estende os céus como uma cortina. Pões as vigas dos teus palácios sobre as águas. Fazes das nuvens a tua carruagem e cavalga sobre as asas do vento. Então, queridos, o que eu quero te dizer? Aqui eu estou te fundamentando que a voz mais alta que devemos ouvir é a voz do Senhor. Porque tudo que a voz do Senhor acessa dentro de nós, ela tem poder para criar e ela tem poder para recriar. Aí, mas eu vim de um histórico assim, eu vim de um histórico assado, não importa. O que importa é a voz que você está dando ouvido. Certo tempo eu postei isso lá no meu Instagram. A voz que te domina, a voz que você dá ouvidos a ela, é a voz que te governa. Portanto, se a voz do Senhor ela te governa, se a voz do Senhor que você está ouvindo, ela tem o poder para criar, para manifestar, para transformar, para restaurar e para criar o desenho que o céu estabeleceu ao seu respeito. Agora veja, o som, ele pode tanto criar, como ele pode desalinhar. Olha isso. E esse som que desalinha não é o som de Deus. Veja, se a palavra de Deus, ela produz em nós o que vem de Deus, o oposto dela também produzirá algo em nós. Então, o que eu quero te dizer com isso? É maravilhoso, né? Eu vi várias pessoas abrindo um sorrisão aí quando eu disse que Deus disse haja luz, amplificou o som e tomou conta de todo o nosso ser e de toda a terra. Mas essa mesma água que há dentro de nós, ela também pode amplificar um som que pode desalinhar tudo dentro de nós. Olha isso. Provérbios 18, versículo 21. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios 18, versículo 21. A gente fala muito desse versículo, mas às vezes a gente não entende a profundidade que ele está nos trazendo. Provérbios 18, versículo 21 diz assim: a língua, ela tem poder sobre a vida e a morte, e aquele que bem utiliza comerá do seu fruto. Então, o que eu declaro, o que eu proclamo, ele tem poder para desenhar, mas também para gerar vida. Olha aqui, ou morte, né? Então, foi até na compreensão profética que eu trouxe esse exemplo. Querido, se o Senhor ele está nos dizendo que a palavra dele, ela cria, ela recria, ela realinha, ela organiza, e é interessante que no versículo 1 de Gênesis está dizendo que tudo está sem forma e vazio, mas a partir da voz do Senhor, tudo começa a se encaixar, pastora Cristina, no seu devido lugar. Tudo começa a ser reorganizado. E aqui o Espírito Santo me faz pensar em algo. Se dentro de nós está tudo desorganizado, quer dizer que nós temos dado pouco ouvido ao haja do Senhor. Esse haja, ele tem o poder para nos transformar, para nos recriar. E aí, quando o Provérbios está dizendo que há poder na língua para gerar vida ou morte, e eu ia dizer isso, na compreensão profética eu disse isso, que demônios também criam desenhos, e foi até no dia que eu mandei o áudio para vocês, trazendo, né, a proposta do propósito, e o Senhor trazia isso ao meu entendimento, que demônios também criam desenhos. Depois você vai ver lá em Atos, não vou abrir agora para a gente ganhar tempo, mas depois eu vou fazer uma porção só sobre esse texto. Lá em Atos vai falar sobre o tabernáculo de Moloque.
Atos capítulo 7. O que era o tabernáculo de Moloque? Era o corpo antagônico do tabernáculo de Deus. Se o tabernáculo de Deus era aquele que produzia arrependimento, que produzia a vida de Deus, o de Moloque era o oposto disso. E em Atos, Estevão está declarando que no coração o povo decidiu ofertar para o tabernáculo de Moloque. Aí, como que o povo fazia isso? Sabe como? Silenciando a voz de Deus, não ouvindo a voz de Deus. Então, veja, em Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 8, eu peço que vocês anotem essas referências e leiam. Eu não consigo ler todos porque os textos são grandes, mas eu vou fazer menção para você, te explicar, depois eu peço que você confira. Êxodo, capítulo 16, do 1 ao 8. Esse texto, queridos, ele mexe tanto com o meu coração, mas tanto que eu fico impactada assim, Senhor, como? Como? Que coração é esse do Senhor? Queridos, Êxodo 16, ele vem logo depois, é lógico, isso de Êxodo 15. Em Êxodo 15, eu também vou fazer uma porção sobre Êxodo 15. Em Êxodo 15, o povo acabou, pastora Cristina, de atravessar o Mar Vermelho. O povo está cantando uma canção para o Senhor. E eles estão dizendo assim, ó, o Senhor é temível em louvores. Eu cantarei ao Senhor. Porque o Senhor é temível, é muito exaltado. O Senhor jogou no mar o cavalo e seu montador. E é minha força, a minha canção, é o meu refúgio, a minha salvação. E você pega essa canção, querido, ainda mais quando você escuta a Bíblia com Cid Moreira, você aprende até a cantar Êxodo 15, porque lá é bem como música, né? Em Êxodo 16, a partir do versículo 1, o povo está falando com Deus. E, na verdade, eles estão reclamando com Moisés, mas falando contra Deus. Porque eles estão com saudades das panelas de Faraó. Porque eles estão com fome, com vontade de comer pão, com vontade de comer carne. Só que para mim, no meu coração, eu falava assim, então volta para o Egito todo mundo, bora lá que eu deixo vocês lá no mesmo lugar que vocês estavam. Mas Deus não é eu, né, gente? O que Deus faz? Moisés diz para o povo que amanhã bem cedo eu vou derramar o maná para eles. Eu vou dar pão para esse povo comer. E aí o Senhor me fez entender algo. Queridos, primeiro, Deus ele é misericordioso, mas a murmuração gera morte. Esse povo murmurou tanto, que eles não acessaram a terra prometida. O Senhor foi dando corda, o Senhor foi dando corda. E em certa feita, Deus fala assim com Moisés, Moisés, sai da minha frente. Eu vou matar esse povo todo no deserto e vou constituir uma geração a partir de você. Moisés intercede pelo povo. Deus, Deus entra com misericórdia. Deus não mata o povo, mas Deus fala assim, ó, não tem problema não. Eu não mato de uma vez não, mas eu vou matando aos poucos. E de fato Deus fez isso. Deus matou o povo aos poucos. E quem entrou na terra prometida? Só Josué e Caleb. Sim ou não? Porque a murmuração, ela tem o poder de gerar morte. Eu estou falando aqui de sons que saem da nossa boca. A murmuração, queridos, é o pecado de Lashon Hará. Ari, o que é Lashon Hará? Lashon Hará significa pecado da fala. Ou pecado daquele que proclama. Aquilo que está proclamando sobre a boca. Ari, onde que você me mostra isso? Miriam foi falar mal do nosso querido Moisés, ela e Arão? Ela ficou leprosa durante 7 dias. E, queridos, não foi o homem quem determinou que ela ficaria leprosa, não. Quem ouviu ela falando mal foi o próprio Deus, ela e Arão. E nisso tudo, sabe o que aconteceu? Deus colocou ela leprosa e Arão perdeu a terra prometida. O que eu quero te dizer com isso? Que a murmuração, ela atrasa o nosso avanço. O povo atrasou 7 dias de caminhada por causa da murmuração. Outro ponto, a murmuração pode nos impedir de acessar a terra prometida. Eu não estou falando do céu, não. Lembra que eu expliquei o que é a terra prometida.
Mas tem lugares que nós iremos acessar, queridos, através da nossa adoração. Outro ponto, o pecado da fala, a murmuração, a mentira, ela produz em nós miséria. Ó, vou te dar as bases bíblicas aqui que eu estou usando. Números 12, a partir do versículo 10. Números 13, do 1 ao 25. Números 12, versículo 10. Aqui está apontando sobre Miriam. Números 13, do 1 ao 25. Aqui está falando quando os espias, eles dão um relatório que não era o relatório de Deus. E ali eles desanimam o coração do povo. E segundo a Reis, capítulo 5, versículo 27, o Senhor me fez lembrar desse texto hoje, de Gease, que ele mente para Eliseu. Ele pega da oferta de Amã que Eliseu disse para não pegar. Ele mente. Queridos, e Gease e toda a sua descendência nasce leprosa. Então, a murmuração, e lepra é sinal de miséria. A murmuração, ela pode produzir em nós miséria e escassez. Então, para finalizar aqui, veja bem, nós precisamos também de discernir que o silêncio é uma forma, é uma arma profética de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fala, e a gente não se lembra disso. Mas o silêncio é. Em Josué, capítulo 6, do 1 ao 16, vai estar ali uma estratégia muito profética de Deus. Que é com esse mesmo povo que veio, a descendência, né, desse povo que veio murmurando. O povo está indo para Jericó para conquistar a terra prometida. Só que aí o que é que Deus fala? Deus fala assim, ó, são 7 dias, 7 voltas cada dia, todo mundo em silêncio. Ninguém podia falar nada, sabe por quê? Porque a murmuração contaminaria o som que iria derrubar as muralhas de Jericó. Então, qual era o som que poderia ser ecoado ali? Somente o chofar do sacerdote. Porque o chofar é a representação da voz de Deus sobre a face da terra. E aí hoje, né, eu e o Wagner, a gente está conversando muito a respeito do som, e hoje de manhã eu estava aqui preparando essa porção com o Espírito, e a gente conversando, e aí o Wagner veio me compartilhar de um estudo que ele viu, que eles fizeram comparação, pastora Cristina, entre as muralhas de Jericó e quando uma cantora de ópera, ela faz aquele som e ela consegue quebrar a taça. Vocês já viram esse experimento? Ela vai numa mesma frequência de liberação de som com aquela voz. Já viram? A pastora Cristina concordou ali. E aí, o que acontece? A taça, ela vai e se quebra, ela se esmiuça. Queridos, com a frequência do som da voz da mulher. Eles fizeram um comparativo. Essa atitude, né? Esse som que a mulher libera e as muralhas de Jericó. Por que a taça se quebra? Porque a frequência que aquela mulher libera o som, ela é uma frequência limpa, uma frequência pura, que ela atinge um nível de decibéis tão alto que a matéria da taça, ela não quebra, ela se rui, ela se esmiuça. Calma que você vai entender. Nas muralhas de Jericó, é por isso que o povo não podia falar antes. Porque na última volta, no último dia, na 7ª volta, tocou-se o chofar. E Deus mandou Moisés mandar fazer o povo fazer o quê? Gritar. Gritem. As muralhas não caíram, queridos. As muralhas ruíram. Elas se despedaçaram com a frequência do som que o povo liberou. O que eu quero te dizer com isso? Talvez existem muralhas nas nossas vidas que estão de pé por causa daquilo que ainda está saindo da nossa boca, que não está alinhado com o som que Deus está nos mandando liberar. Está entendendo onde nós estamos querendo chegar aqui? Para chegar na conclusão disso aqui? Então, é nessa primeira porção
Que nós possamos sair daqui com entendimento, independentemente do que estão dizendo à tua volta. Você precisa de estar alinhado com a frequência que o céu está trazendo. Porque existem sons que estão à nossa volta, ou vocês acham que enquanto o povo estava ali dando as 7 voltas em torno da muralha de Jericó, queridos, os gigantes lá dentro da muralha não estavam gritando para tentar confundir eles. Os gigantes não estavam tentando pôr medo neles. Vocês acham que eles não tentaram tirar ou desviar o foco deles? É por isso que Deus disse: em silêncio e só marcha em torno das muralhas. E o único som que será liberado até a última volta será o toque do chofar. Queridos, existem muitas vozes que aparecem, que se manifestam em nossa vida para nos desalinhar do som que Deus está liberando sobre nós. O último exemplo para que vocês entendam. Gideão, quando ele vai lutar a primeira batalha, queridos, Gideão não entra em batalha, Gideão não entra em guerra, não. Sabe o que Deus fala para ele? Leva um pote de barro, você e seu exército. E no tempo oportuno, o que vocês vão fazer? Quebrar o pote de barro. Está lá em Juízes capítulo 6. No quebrar o barro, o exército inimigo ele ficou tão atribulado, tão confuso, que eles acharam que Gideão estava lá no meio lutando. Por causa do som, eles matam entre si. O exército mata o seu próprio exército e Gideão vence a guerra. Então, nessa primeira porção, lá no propósito vai estar a direção para cada dia. Mas que nós possamos alinhar o nosso som com o som do céu. E que nós possamos discernir qual é o som que ainda está nos desalinhando. Ari, mas eu estou no meio de pessoas que murmuram, eu estou no meio de pessoas que isso, eu estou no meio de pessoas que aquilo. Pessoas falam isso ao meu respeito. Querido, silencia as vozes. Silencia as vozes. Como, Ari, que eu silencio as vozes? Você já viu que palhaço perde o ibope quando você para de dar ouvidos para ele? Para de entrar na frequência. E entre na frequência do som. Você recebe essa palavra? Amém? Então, hoje a nossa primeira missão é essa. Queridos, eu creio que muralhas irão cair nesse tempo. Mas eu acredito que não será no muito falar, mas será no quanto nós estamos alinhados com a voz de Deus. Amanhã nós teremos outra porção. Eu não sei se eu vou conseguir preparar ela para de manhã. Agora eu estou indo para uma reunião, mas eu vou tentar já preparar para a gente andar alinhadinho. Se eu não preparar para de manhã, eu libero ela à tarde por meio de videográfico para vocês. Mas eu creio que esse será um tempo, queridos, de muito desatar na nossa vida. Porque a adoração é um som que desbarata o inimigo. Amém? Vamos orar? Thaís, você pode orar para nós? Pai, na grandiosidade, Senhor, dessa palavra, na liberação, Senhor, dessa palavra que nós cremos e temos certeza que é o Senhor falando conosco, nós queremos te pedir, Pai, neste momento, que o Senhor coloque, Pai, uma trava sobre os nossos lábios, para que nós não venhamos murmurar, para que nós não venhamos, Senhor, falar palavras contrárias daquilo que o Senhor tem liberado. Pai, eu sei que Tu és um Deus grande, eu sei que Tu és um Deus vivo, eu sei que Tu és um Deus que pode todas as coisas. Por isso, Senhor, neste momento eu quero te pedir que o Senhor venha afastar de nós, Pai, tudo aquilo que tem nos atrapalhado de ouvir, Senhor, a Tua voz. Tudo aquilo, Senhor, que tem nos atrapalhado de liberar o som do céu sobre as nossas vidas. Senhor, se são companhias que estão aos nossos lados, que a nossa voz venha a ser mais forte, Senhor, do que essas pessoas, do que a voz dessas pessoas. Senhor, se é a internet, se são as notícias diárias que aparecem ruins no nosso celular. Tira, Senhor, apaga de nós o desejo de estarmos conectados com esses canais de informações. Senhor, se é a televisão, Pai,
Tira, Senhor, de nós o desejo de estarmos conectados à televisão, Pai. E gera, Senhor, em nós fome e sede, Senhor, da tua palavra. Gera, Senhor, em nós, no nosso coração, Senhor, fome e sede, Senhor, de andarmos alinhados, Senhor, contigo. Pai, em Salmos 32, ele diz que quando nós escondemos, Senhor, os nossos pecados de ti, os nossos ossos se enfraquecem, nós ficamos fracos. Pai, que neste tempo, Senhor, nós não venhamos murmurar, porque a murmuração, Senhor, é um pecado. E ela vai nos enfraquecendo. Mas, Pai, a tua palavra também diz, ainda em Salmos 32, que o Senhor, Pai, nos traz alegria e que a tua alegria, Senhor, nos traz livramento. Pai, por isso que eu quero te pedir que o Senhor venha gerar em nós fome e sede, para estarmos conectados com a tua palavra, Pai. Porque, Senhor, é somente através da tua palavra que o Senhor gera alegria em nós. E é somente através da tua alegria, porque eu creio, Senhor, que a tua alegria é uma arma de guerra, Senhor, para este tempo, Pai. É através da alegria que o Senhor colocará em nós cânticos, Pai. Cânticos de alegria para vivermos, Senhor, este tempo de adoração. Porque é o que o Senhor tem liberado, Senhor, agora para este mês. Uma verdadeira adoração, Senhor, para quebrar, Senhor, as correntes, para quebrar, Senhor, as muralhas, Pai. Senhor, então desperta em nós fome e sede de estarmos ali, Senhor, diante da tua palavra. Pai, nós estamos em um grupo, Senhor, de união. Pai, que se uma das minhas irmãs se sentirem fracas, que elas coloquem no grupo, que nós possamos colocar no grupo, Senhor, e assim uma ajudar a outra, Pai. Uma liberar, Senhor, palavras de alegria, de força, de adoração sobre a vida da outra, Pai. Porque nós queremos romper nestes dias, nós queremos romper, Senhor, neste propósito que nós estamos juntas aqui, reunidas, Senhor, no teu nome. Pai, que tudo que foi liberado hoje não venha, Senhor, escapar, não venha, Senhor, ser palavras jogadas ao vento, mas que venha, Senhor, mudar a nossa mente, que venha mudar, Senhor, o nosso coração, o nosso comportamento, Pai, diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua palavra venha reverberar sobre as nossas vidas. E que as pessoas, Pai, possam ver diferença, que as pessoas possam sentir, Senhor, essa diferença em nós. Porque a tua palavra vive em nós, edifica aqueles que estão ao nosso redor, Pai. É o que nós oramos para este momento, Senhor, te louvando, te engrandecendo. Dizendo, Pai, que tu és um Deus santo, tu és um Deus fiel, que tu és, Senhor, o nosso escudo, a nossa muralha de proteção, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Obrigada, Thaís. Então, queridos, olha, hoje nós estamos no primeiro dia, nós estamos alinhando o altar. Hoje, como que é esse alinhamento de altar? Nós vamos, a direção é reconhecer a dependência de Deus e estabelecer um altar em casa. Que altar é esse, Ariel? Um altar de adoração. Hoje o foco do nosso arrependimento, da nossa busca do Senhor é confessar e pedir perdão ao Senhor por todas as palavras negativas que nós já liberamos ou temos liberado, tá bom? Hoje é essa direção. Amanhã, às 5:30 da manhã, estaremos juntas aqui em nome de Jesus, avançando nesse tempo. Em nome de Jesus, nós vamos ver vidas sendo restauradas, famílias sendo recriadas, restauradas, em nome de Jesus. Nós vamos ver o poder da potência da voz do Senhor em nós, em nome de Jesus. Que assim seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que assim seja sobre as suas empresas, sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos, em nome de Yeshua HaMashiach. Beijo no coração de vocês. Até amanhã, em nome de Yeshua.